Esse aqui é um ano em que todo mundo está esperando uma queda na taxa de juro brasileira, que está no patamar obsceno, de 15% ao ano. Ao mesmo tempo em que o povo está falando, será que é uma boa oportunidade para ganhar com marcação a mercado, lá nos títulos do Tesouro, que a Selic vai cair, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas calma, a marcação a mercado não está relacionada à taxa Selic, tá? Mas sim ao juro futuro, aquilo que a gente chama de curva de juro aqui no Brasil, no mercado financeiro. Não é a taxa Selic, a taxa Selic é uma taxa de curto prazo, de apenas um dia útil. Não é ela que importa aqui, mas a curva de juro. É ela que realmente importa, porque é ela que vai definir o preço de um título no curto prazo, que é a marcação a mercado. Assim como quando você vai comprar uma ação na bolsa de valores, o preço oscila, isso também acontece com os títulos públicos. Mas não é a taxa Selic que vai determinar o preço do título, mas sim o juro futuro. É a expectativa do mercado do juro lá no futuro. Expectativa. Então é um juro diferente, é outro juro. Vou te mostrar aqui na tela. Primeiro passo para você consultar o juro futuro é digitar no Google curva de juros Ambima. Você vai ter esse dado para você de graça. Clica aqui, ó, curva de juros fechamento. Você vai clicar aqui em consultar e tá vendo aqui, ó, primeiro aqui do lado é a movimentação do juro. E aí, olha só isso aqui, ó, títulos pré com 252 dias úteis de vencimento. Ou seja, um ano, 252 dias úteis. A gente está falando de 13,66. Então veja que não é 15%, igual a taxa Selic? Não é. E aqui você tem vencimentos até menores, ó. Você vai ver que vencimento de 6 meses, 14,30. Por quê? Porque está próximo da taxa Selic. O prazo vai alongando, o pessoal espera um juro um pouco menor. Só que o juro, segundo o que o mercado espera, ele vai cair até 1.008 dias úteis e depois volta a subir. Bom, é só para você entender o seguinte, não é a Selic que vai determinar a marcação a mercado, mas o juro futuro, ok? Esse é o primeiro passo. Agora, vamos para cá, no site do Tesouro, para você entender um pouco mais a respeito da marcação a mercado. Para isso, a gente vai utilizar o Tesouro Renda Mais 2065, que ficou muito famoso, porque ele é extremamente volátil, oscila demais e acabou se tornando o modelo de marcação a mercado aqui no Brasil. Ele é um título do Tesouro que a gente chama de híbrido. Por quê? Porque o componente de remuneração dele, como que ele te paga juro, é híbrido. É misturado. Tem tanto aqui uma taxa pré-fixada, ela é pré-fixada para você que comprou nessa taxa, mas ela varia a taxa. Ela é pré-fixada na data da tua compra, mas depois ela varia. Então é aqui que mora a marcação a mercado, você já vai entender na sequência. E tem aqui o IPCA, que aí é variável, porque é a inflação oficial, imprevisível. Enquanto que você tem os títulos que só são pré-fixados. O próprio nome já diz isso pra gente. E só para você ter uma ideia de como esse título aqui é volátil, eu vou te mostrar. O que você faz aqui no site do Tesouro? Você vai aqui, ó, em produto e você vai clicar em histórico de preços e taxas. Olha só. Aí você vai mudar aqui, ó, de Selic para renda a mais e colocar o vencimento 2065. Na sequência eu vou te mostrar como que você calcula marcação a mercado, que tem a ver com um conceito aí que é complicadíssimo, mas você já vai conseguir entender em linhas gerais, que é duration. Calma lá. Mas olha só, aqui eu vou mudar para todo o período, né? Todo o período de existência do título. Ele surgiu, olha só, em 23. Então aqui é o começo do título, quando ele foi emitido. Aqui eu estou em preço. E aí eu clico aqui em taxa, muda. Então olha só, eu vou começar com taxa. Ele começou aqui com uma taxa mais ou menos 6,5. 6,5. Aí essa taxa, ela caiu até esse fundo aqui de 5,38. Isso aconteceu em 8 meses, né? Que a gente está falando de janeiro até agosto. Tá, caiu isso aí. Praticamente o quê? 1%, né? É isso que ele caiu. Vamos ver o que aconteceu com o preço? Você vai ver que o preço, ele evoluiu, ele subiu por conta disso. Ele vai no caminho inverso. Olha só, preço, olha aqui, ó, saiu de R$ 170, mais ou menos, cada unidade do título, para quase 300. 300, ó. Nossa, Luan, então quer dizer que o preço saiu de 170 para 300. Caraca, Luan. 76%? É isso mesmo? Se eu comprei 100 mil reais aqui e consegui sair aqui supostamente no topo, eu ganhei 76%? Sim, bruto. Aí tem que pagar os impostos ali, que dá 22,5%, porque eu fiquei só 6 meses. Ah, fiquei um pouco mais, vai dar 20%, né? Fiquei 8 meses. Mas enfim, se eu pegar 76 e aplicar uma taxa de 80%, porque eu estou tirando 20 de imposto, eu ganharia mais ou menos 60%. É muito dinheiro para a gente ganhar em apenas 8 meses, né? Então você já percebeu o seguinte, que esse título aqui oscila. Oscila muito. Mas por que isso acontece? Porque, vamos lá, se eu pegar um título pré-fixado, vou pegar o 2032 e colocar, ó,
vou pegar o preço dele aqui, ó, 395. Se eu pegar 10 meses, ele saiu de 395 para 457. Veja que a oscilação foi só de 15%. Eu coloquei 10 meses aqui. E lá não. Lá foi quanto? Em 8 meses, chegou a oscilar 70%. Por que a diferença é tão grande assim? Pegando-se um mesmo prazo. É que não é isso que importa. Não é o prazo em que eu fico ali no título, mas algo que a gente chama de duration. Duration de Macaulay. Eu não vou dar aula sobre duration aqui, que daria muito trabalho, é complicado, como eu falei, mas você vai conseguir entender mais ou menos o conceito da duration. Por que que impacta no preço do título? Primeiro, vamos entender como que eu defino o preço de um título público, não é? É isso que a gente precisa saber. Porque a marcação de mercado é isso. Quanto que vale hoje para eu comprar um título público? Porque o que que é, na prática, o título público? Vamos voltar aqui para os títulos que a gente tem. Na prática, vou pegar aqui o prefixado, 2032. Na prática, o que que significa eu comprar esse título hoje, que está custando, ó, cada um, R$ 467,9. Então, cada unidade de tesouro prefixado eu estou pagando 467, igual você comprar uma ação da Petrobras a R$ 30, é a mesma coisa. O que que significa isso, né? Sendo que eu vou ganhar 13,74 ao ano. Como que a gente chega nesse preço aqui? É isso que a gente quer saber. Porque, veja, eu não vou ganhar na minha conta, nesse título aqui, 13,74 ao ano. Vai acumulando e eu vou receber tudo lá no vencimento. É isso que significa um título sem cupom. Cupom é juro. Então, quando eu tenho um título que não paga cupom, eu vou receber tudo, todo acumulado lá no vencimento. É o caso desse pré-fixado 2032. Agora, eu tenho títulos que pagam juros. Por exemplo, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais 2035. Nesse caso, eu vou receber a cada semestre juros na minha conta. Você vai notar que o preço é diferente, a taxa é diferente. Mas o grande detalhe é, você não concorda que um título que me paga juro, ele é mais seguro? Porque eu estou recebendo dinheiro agora? Claro, né? É igual você que investe em ação de dividendo, você recebe o dividendo reduz o seu risco, porque já é dinheiro no seu bolso. Essa é a grande ideia do dividendo. Reduzir o seu risco porque é dinheiro no seu bolso. Mesma coisa aqui. Eu já estou recebendo dinheiro, que são juros, antes de aguardar todo o vencimento. Perfeito? Deu para entender até aqui? Agora, como que eu chego nesse preço aqui? Bom, você sabe que o dinheiro tem valor no tempo. Claro, né? O que que você prefere? Receber R$ 1.000 hoje, agora, ou R$ 1.000 daqui a um ano? Pô, é óbvio, né, Luan? Eu quero receber hoje, porque tem inflação, tem o preço do dinheiro, que é o juro. Claro. Isso é óbvio. Então, R$ 1.000 daqui a um ano não é a mesma coisa que R$ 1.000 hoje. Claro, né? Então, como que eu sei quanto que vale R$ 1.000 lá no futuro? Quanto que é o valor presente dele hoje? Qual que é a equivalência, né? R$ 1.000 daqui 12 meses. Qual que é a equivalência desse valor hoje? Então, o valor futuro, R$ 1.000. E qual que é o valor presente? Depende. Depende do quê? De quanto de juro eu quero. Quanto de juro eu quero. É isso que importa. Ah, entendi, Luan. Então você está me dizendo que esse preço aqui, esse preço unitário, ele muda de acordo com a taxa de juros? Sim, eu te mostrei ali o gráfico da marcação a mercado. Quando essa taxa aqui estava subindo, ali no Renda Mais 2065, o preço do título ele estava fazendo o quê? Caindo. E quando a taxa estava caindo, o preço estava subindo. É o que a gente chama de correlação negativa. Mas por que isso acontece? É matemática. Eu vou te mostrar aqui. Para isso, vou pegar aqui uma planilha do Excel. Você pode aí fazer até pela calculadora se você quiser, porque dá também. Mas é só para organizar aqui as ideias. Olha só. Bom, supondo que a gente esteja falando aqui de R$ 1.000, até para simplificar o conceito, fica mais fácil de entender. R$ 1.000. Então, qual que é o valor futuro daqui 12 meses? Né? A gente está pensando em 12 meses, inicialmente. R$ 1.000, é o que a gente falou, tá bom. O valor presente eu não sei, é o que eu quero. É o quanto que vale esse R$ 1.000 hoje, tá? É isso que eu quero saber. O I é a taxa de juro. É que é em inglês, né? Interest. Qual que é a taxa de juro? Ah, depende. Bom, no pré-fixado 2032, está 13,74. Então vamos adotar essa taxa aí, 13,74%. O N é período, prazo. No caso aqui, a gente está falando de um ano. Então é período 1. E esse aqui a gente não sabe ainda. Esse aqui a gente não sabe ainda. Então como é que eu calculo isso aqui? A fórmula é essa aqui, ó. Presta atenção. Você pode fazer na calculadora também. Quando só tem um período, tá? Quando tem mais períodos, aí ferrou. O valor presente é igual ao valor futuro, valor lá do futuro, que é R$ 1.000, já sei, dividido por 1 mais I, que é a taxa de juro, que é 3,74, e eu vou elevar o período. Lembra de juro composto? É exponencial? É juro composto aqui. Então eu vou elevar na 1. Essa é a fórmula. Se o número de períodos fosse maior, e eu vou te mostrar na sequência,
o impacto no preço do título seria outro, por causa da duration. Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito da duration, não é aula de duration, é só para você entender um pouquinho mais a respeito desse conceito. Por que ele é tão importante aqui na marcação a mercado? Bom, agora a gente já tem os dados, né? Se eu quiser, vou fazer até na calculadora para você ver como é que dá. Ó, então, é 1.000 dividido por 1 mais taxa, 1 mais 3,74 é 1,374. 1,374, concorda? Elevado a 1 é igual a 1. Então eu não preciso, não vai mudar nada no meu resultado. Então é isso aí, cara. 879,19. Pera aí, Luan, aqui não tá batendo. Por que aqui é 467? É porque aqui a gente adotou só um período, mas aqui não é só um ano. Aqui a gente está falando de um vencimento em 2032. A gente está falando de 6 anos, pouco menos de 6 anos. Então, nesse caso aqui, olha só, eu teria que colocar o período 6. Tá vendo? Aí fica difícil eu fazer a calculadora, né? Tem que colocar aqui o exponencial. Então, vamos colocar aqui no Excel, ó, igual a 1.000 dividido por 1 mais... Eu vou até linkar essa taxa aqui e vou elevar a 6. Período 6. São 6 anos. Eu chego a 461,87. Aí já chegou no preço aqui que está aqui. Uma pequena diferença, porque tem alguns dias de diferença aqui. Mas olha como já chegou no preço mais aproximado aqui. Pô, Luan, entendi, cara. Então, esse N aqui muda o preço do meu título? Sim, porque o que a gente está buscando aqui é o preço do título. Se eu elevar no período 1, o meu preço é 879. Por quê? Porque, vamos lá, voltando para o nosso exemplo. Eu estou falando de R$ 1.000 daqui a um ano. Se eu quero uma taxa de 13,74, eu aceitaria receber agora, 879,19. Seria o equivalente. Isso é descontar fluxo de caixa. Esse mesmo método para calcular o preço de um título do governo é utilizado para calcular o preço de uma ação, o valor justo de uma ação. Pô, então a taxa de juros muda tudo, bem como o período. Sim, o período muda tudo. Se eu colocar aqui, ó, 10 anos, caiu para 275. Pera aí, Lu, então quer dizer que a depender do período do meu fluxo de caixa, né, eu tô falando elevado a 10, período 10, a depender do período, meu preço tem que ser mais baixo? Perfeito, perfeito. Mas tem outro detalhe. O preço do título, ele varia também de acordo com o tamanho da taxa. Eu vou voltar aqui no 1, voltei para 879. E se eu abaixar minha taxa, viu? Eu aceito 13, Luan. Vai, aceito 13. Opa, o que aconteceu com o preço? Ó, vou voltar para você ver de novo. 13,74 que tava, tá 884. 879. O que aconteceu? O preço caiu, porque a taxa subiu. Agora, vou voltar a taxa para 13. O preço subiu. Tá vendo? Essa relação inversa. Então, quanto menor a taxa de juros, maior o preço do meu título. Marcação a mercado. Quanto maior a taxa de juros, menor o preço do meu título. Então, para eu ganhar dinheiro com marcação a mercado, depende de eu acertar o topo de juro. Então, tem um caráter especulativo aqui, porque eu não sei exatamente quando que o juro vai parar de subir. E é igual eu te falei, entenda, a taxa Selic não é o fator preponderante aqui, porque a taxa Selic já está há algum tempo em 15%. Ó, 15% já tá aí, ó. Só que os títulos, eles variam. A marcação a mercado continua. Ela continua. Voltando aqui no Renda Mais 2065. Olha só como ele continua. Eu vou pegar aqui um prazo até curto, ó. De novembro de 25 até janeiro de 26. O preço caiu de 200 para 175. Caiu a seus 15%, enquanto a taxa Selic nem se mexeu. Veja como não importa a taxa Selic aqui. Então o cara tá perdendo 15% se ele comprou aqui. Então é muito difícil acertar topo de juros. Tem caráter especulativo sim. E esse título aqui é extremamente volátil. Por quê? Por causa da sua enorme duration. Aí agora eu vou falar um pouquinho a respeito da duration. O que é duration? Duration é o prazo médio dos fluxos de caixa. Para resumir, é basicamente o tempo que eu tenho que esperar para receber meu dinheiro de volta no título público. É isso. É um conceito muito parecido com payback. Sabe quando você, eu vou abrir ali uma franquia ou uma lojinha, eu vou colocar lá R$ 100 mil de investimento e eu estimo receber todo esse dinheiro de volta em 3 anos. É o meu payback, voltar o dinheiro para mim. O conceito de duration é muito parecido com isso. Tanto assim que quando o título não tem cupom, ou seja, título pré-fixado 2032, não tem nenhum cupom, não paga nada até o vencimento, a duration é igual ao vencimento. Então o 2032 significa pra gente o quê? Que ele tem uma duration de 6 anos, que faltam 6 anos até o vencimento em janeiro de 2032. Agora, a dificuldade entra onde? Quando o título paga juros, cupom. E nesse aqui, complicado também, porque ele não paga cupom até 2065, só que de 65
a 2084, ele vai pagando ali a fase de usufruto desse título. Então você tem essas complicações, e existe um cálculo para isso, mas daria muito trabalho ensinar aqui. Então, só entenda o seguinte, que quando o título tem cupom, como eu já estou recebendo dinheiro, eu falei para você que o risco cai, a minha duration cai também. Então, por exemplo, se eu tenho um título que ele vence, olha, vencimento não é igual ao duration, salvo se o título for ser cupom, mas se ele tiver cupom não é igual. Então vamos supor que eu tenho ali um título que paga cupom anual de 3 anos. Por causa do cupom anual, estou recebendo ali juros anualmente na minha conta. Nesse caso, a duration será de uns 2,7 anos, enquanto que o vencimento 3 anos. Então eu recebi a grana no prazo médio de 2,7 anos, não em 3 anos, por causa do cupom, que foi me antecipando. Consegue entender isso? Tanto assim que vamos lá, vamos voltar aqui nos preços e nos títulos. Olha só, vou pegar esses dois aqui, o pré-fixado 2032 e o 2035. Se eu te fizer uma pergunta assim, na lata, aqui uma roupa, qual desses dois títulos tem a menor duration? Você vai falar, 2032, óbvio. Pô, a gente tá falando de 3 anos de diferença. Calma lá, não é tão óbvio assim. Você teria acertado, mas por uma questão de pouco tempo. Sabe por quê? Hoje, a duration desse 2035 está em 6,3 anos, enquanto que a duration do 2032, 6 anos. Nossa, a diferença é tão pequena assim? Sim, porque esse aqui paga juros semestrais. A cada semestre tem o pinga-pinga. Se passar mais 6 meses isso aqui, a duration vai ficar praticamente equivalente, teria que calcular. Então quer dizer que ainda nesse ano, no segundo semestre, a gente vai ter um cenário onde esse título 2035 vai ter uma duration equivalente ou menor que a desse de 2032. Olha só que interessante. E por que eu estou passando por todo esse conceito? Para você entender que, a depender da duration, o título aqui do governo vai ser mais ou menos volátil. Vai ficar mais ou menos sujeito à marcação a mercado. E sabe qual é a duration desse menininho aqui? O 2065? 45 anos mais. 45 anos. Então, olha que doideira. Voltando aqui para nossa planilhinha mal feita. Olha só, se eu estou falando de uma taxa de 13, vamos considerar que seja 13, tá? Só um exemplo. E eu tenho uma duration de 45 anos, olha o impacto disso aqui. Eu vou elevar a 45, ó. Meu amigo, o título valeria R$4. Mas olha só, a taxa aqui no caso é 7%, R$47. Não é brincadeira, cara. Ó, vou abaixar isso aqui para 10. Logo, meu título subiu para R$500. Então, o tamanho da duration vai ditar o tanto que ele oscila, o tanto que ele oscila. É por isso que o título ali, cara, apenas um ponto percentual, mais ou menos 50, 60% de variação. É loucura, loucura. Se você errar o timing nesse tipo de operação, você vai passar calor. Por isso que, se você quiser especular com título público, tem que ser com pouco dinheiro. A não ser que você tenha uma ultra convicção. E olha, ninguém consegue acertar. Sabe por quê? Tá vendo quanto que tá esse título hoje, ó? IPCA mais 7,11. O pessoal tava falando aí na internet que quando tava em IPCA mais 7, IPCA mais 6,90, era a última oportunidade de acertar. E não foi. A gente viu o que aconteceu. A taxa subiu de novo para 7,11. O melhor momento mesmo foi para quem pegou, vou até pegar aqui no gráfico, a 7,40, 7,50. Ó, quem pegou aqui, ó, eu peguei aqui, tá? A 7,40. Eu sabia? Não, foi pura sorte. Simplesmente imaginava que a taxa estava extremamente agressiva. Para não falar que eu estou inventando, olha aqui a minha taxa, ó, 7,44. E eu já desovei um pouquinho. Eu peguei um volume bem superior a esse aqui, justamente para aproveitar os ganhos que foram expressivos pensando em marcação a mercado. Mas é aquilo, cara. Hoje olha a minha posição aqui pequena. Por quê? Tem que ser convexo. É pequena frente ao patrimônio que eu tenho aqui investido. Se não tiver convexidade, você está assumindo um risco muito alto. Ah, mas é só carregar até o vencimento. Pô, que vencimento é esse? 2,65? E outra, essa taxa de juro aqui, ela varia de acordo com uma série de coisas. Então não pense você que é fácil prever essa taxa. Se o governo fizer alguma merda, essa taxa varia fortemente. O prazo é muito longo e a duration é muito longa. Até lá, pode mudar governo, pode virar ditadura, pode ter uma loucura no Brasil. Então só serve para marcação a mercado. Então eu preciso sair o mais rápido possível com muito ganho. Então por mais que você não admita, eu tenho que te falar a verdade. É uma especulação de taxa. Você não sabe, você acredita. É uma crença. Então tenha cuidado com isso. Você viu aqui o impacto da duration e da taxa de juro, tanto que muda. Tem uma hora que essa taxa aqui sobe, seu título cai fortemente de acordo com a duration. Quando é um título de duration menor, tipo um 2028, aí a variação da taxa não vai ter tanto impacto. Aí você não vai sofrer tanto com marcação a mercado. Aí você pode carregar até o vencimento o título com tranquilidade e vai receber aquela taxa contratada. Agora, esse título aí, com esse nível de sensibilidade à taxa de juros,
E com essa duration, nossa, cara, a cada 1 ponto percentual, mais ou menos 50% de variação, tanto para cima quanto para baixo, meu amigo. E você viu que a Selic não muda nada, ela tá a 15% há algum tempo e a taxa continua variando. Então toma cuidado com isso aqui, viu? Por último, eu quero te convidar a conhecer aqui a minha comunidade de formação Mira Invest, onde eu trago vídeos exclusivos. Tem o meu curso completo, Formação Mira Investing, para você aprender a investir no Brasil e no exterior. Tem minha planilha de valor intrínseco de ações. Tem relatórios de análise de fundos imobiliários e de ações. Além de uma comunidade aqui, onde eu respondo todas as perguntas e atendo às sugestões dos membros. Teste por 7 dias. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. QR Code está na tela. Agora, se não for o seu momento, não tem problema. Só deixa um like aí para ajudar, se essa aula realmente ajudou. E se você gostou dela de verdade, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu fiz uma análise completa recente a respeito da Petrobras.